Você já se perguntou por que, mesmo dando o seu melhor, ainda sente algo faltando? Como se, mesmo atingindo cristais de sucesso, seu coração ainda desejasse algo maior. A verdade é que a força, a paz e a vitória que buscamos muitas vezes estão ligadas a uma decisão fundamental: colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Essa não é apenas uma teoria, é um chamado de Deus para quem deseja viver com propósito e esperança. E hoje, neste vídeo, coloque Deus acima de tudo e assista o impossível acontecer. Você vai entender como essa simples escolha pode revolucionar cada área da sua vida. Prepare o seu coração, abra sua mente e caminhe comigo por esta mensagem transformadora que vai te lembrar de uma verdade poderosa. Com Deus em primeiro lugar, o impossível não só é possível, como se torna inevitável. Fique até o final, porque hoje pode ser o dia do seu recomeço. Imagine abrir a porta de entrada da sua casa e encontrar todo o ambiente iluminado, com uma sensação de acolhimento que te acalma. Assim é quando você decide colocar Deus em primeiro lugar. Você está abrindo a porta da sua alma para a luz divina. Deus não se limita ao vazio religioso. Ele quer entrar no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua mente. Ele quer assumir a direção da sua vida. Para isso, é preciso decidir com fé e firmeza que Ele terá o lugar mais alto no seu coração. Não apenas nos domingos, mas nas manhãs difíceis, nas decisões incertas, nos momentos em que ninguém está olhando. Quando Deus é a prioridade, o caos encontra ordem e o desespero se transforma em esperança. Essa escolha não é fácil. Ela exige renúncia. Exige deixar de lado o orgulho, o medo de parecer fraco, a sensação de que você precisa controlar tudo. Mas quando você abre espaço para Deus tomar o controle, a luz divina começa a operar em todos os aspectos. Se Deus é o centro, tudo gira ao seu redor com propósito. É como sincronizar o relógio da sua alma com o tempo eterno de Deus, que não falha e nunca atrasa. Sem essa entrega, podemos viver uma vida razoável, com constantes insatisfações, mas com Ele à frente, vivemos uma jornada de plenitude, mesmo enfrentando dificuldades. Porque a presença dele é o combustível da fé, que move montanhas e transforma histórias. Então, você pode estar se perguntando: mas como eu coloco Deus em primeiro lugar, de verdade, nos meus dias corridos, nas minhas decisões importantes? Primeiro, comece orando cedo, no início do seu dia. Antes dos e-mails, das tarefas, das redes sociais, ore. A oração não é uma formalidade, mas uma conexão real com o Deus que te conhece profundamente e deseja guiar você. Esse momento de entrega é como tentar sincronizar um relógio com seu celular. Quando você se conecta, tudo passa a funcionar em sintonia. Você passa a ouvir a voz de Deus nos detalhes, nas oportunidades, até nas correções. Sua sensibilidade espiritual aumenta e você passa a andar com mais segurança, com mais clareza e com mais paz. Mas colocar Deus em primeiro lugar também passa por obedecer à sua palavra. Medite na Bíblia, não em surto, mas com constância, dia após dia. Assim como um atleta que treina todos os dias, precisamos cultivar nossa espiritualidade diariamente. Cada versículo que entra em nossa mente é como uma pedra que fortalece o castelo da nossa fé, protegendo-nos quando as tempestades vêm. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra ajuda a construir uma fé inabalável. Romanos 10:17. Quando você se alimenta da palavra, você começa a enxergar a vida com os olhos de Deus. Você aprende a esperar, a confiar e a lutar com armas espirituais. Isso muda tudo. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, uma transformação acontece.
Primeiro, sua mente é renovada. Você começa a ver as dificuldades não como limitação, mas como oportunidade de crescimento. Em segundo lugar, seu coração encontra uma paz sobrenatural, aquela que ultrapassa todo o entendimento humano. E, por fim, seus passos passam a ser orientados, protegidos e abençoados. Mesmo que você não entenda exatamente o destino, Deus te guia com propósito. Ele te guarda, te ensina e te levanta quando você cai. E é nesse processo que o impossível começa a acontecer. Portas se abrem, curas acontecem, relacionamentos são restaurados e novos sonhos nascem. Mas a promessa não para por aí. Quando Deus é o centro, Ele age no extraordinário, no impossível. Faz Ele mudar empregos, reconciliações, saúde e milagres? Sim, pode sim, mas o maior milagre é o que Ele faz na nossa percepção, no nosso interior. Às vezes, o impossível que Ele realiza é mudar nosso olhar sobre a vida, fortalecer nosso coração, nos deixar mais parecidos com Jesus. Mas a palavra também declara que o impossível se torna possível pela fé. Mateus 17:20. E tudo começa com a decisão. Senhor, eu quero que Tu sejas o primeiro na minha vida. Esse é o início de toda a transformação verdadeira. Muitas vezes, nossa vida espiritual sofre não por falta de fé, mas por excesso de distrações. Vivemos em uma era em que tudo concorre pela nossa atenção. Notificações, redes sociais, tarefas, cobranças. E no meio desse caos, Deus continua sussurrando: me busque em primeiro lugar. É fácil dizer: Senhor, Tu és o primeiro, mas nossas ações do dia a dia revelam quem de fato ocupa o trono do nosso coração. Quem governa suas emoções? Quem guia suas decisões? Se não for Deus, é hora de mudar isso agora. Colocar Deus em primeiro lugar não é algo que se faz uma vez e pronto. É uma escolha diária, contínua e intencional. É como alimentar uma planta. Você precisa cuidar todos os dias, regar com oração, alimentar com a palavra, proteger com vigilância e fé. E quando você persevera nessa caminhada, os frutos aparecem. Amor, paz, domínio próprio, esperança. As coisas que antes te abalavam, agora são enfrentadas com uma força que não é sua, mas do Espírito Santo que habita em você. Talvez você tenha colocado outras prioridades na frente de Deus por muito tempo. Talvez você esteja dizendo: eu queria ter começado antes, mas já é tarde. A boa notícia é que com Deus nunca é tarde demais. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3:23. Ou seja, hoje você pode recomeçar, agora mesmo. Esse vídeo pode ser o ponto de virada da sua jornada, o momento em que você decide entregar, confiar e reordenar o centro da sua vida. E quando Deus está no centro, tudo começa a se alinhar. Até o que parece errado tem um propósito. Até as portas que se fecham são proteção. Até os nãos que você não entende, mais tarde farão sentido, porque Deus vê além. Ele está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Ele conhece cada detalhe da sua história e, mais ainda, tem planos de paz para te dar um futuro cheio de esperança. Jeremias 29:11. Basta confiar. Basta colocar Ele em primeiro lugar. Se você sente que essa mensagem é um chamado, faça essa oração comigo agora. Pai Celestial, eu te entrego o primeiro lugar na minha vida. Quero que tudo passe por Ti. Meus sonhos, minhas finanças, meus relacionamentos, meu trabalho. Guia meus caminhos, fortalece minha fé e faz o impossível acontecer no meu coração e na minha história. Em nome de Jesus, amém. Você já tomou o primeiro passo. Com esse sincero amém, você está abrindo espaço para uma jornada de fé e propósito. E agora, você pode pensar: mas como manter essa decisão todos os dias? A resposta está na prática diária de entrega. 1. Ore assim que acordar. 2. Leia um versículo ou devocional. 3. Pratique gratidão.
Agradeça por tudo, até as pequenas coisas. 4. Compartilhe essa mensagem ou fé com alguém. 5. Termine o dia confiando em Deus. Faça isso como você escova os dentes, sem falhar dia após dia. Esse hábito simples é a ponte entre uma decisão inicial e um caminhar consistente com Deus. Colocar Deus em primeiro lugar não significa que você não passará por lutas. Significa que, mesmo no vale, você tem um cordeiro que caminha com você. E ele não só caminha, mas te levanta, te veste com coragem e te dá visão para ver além das circunstâncias. É por isso que a promessa é: assista o impossível acontecer. Às vezes, o impossível se manifesta no teu interior, na tua mente renovada, no teu coração fortalecido, na tua fé inabalável. E agora eu te convido a dar mais 3 passos. Inscreva-se no nosso canal Motivação Divina, ative o sininho para receber essas mensagens todos os dias e compartilhe este vídeo com alguém que precisa colocar Deus em primeiro lugar hoje. Deixe nos comentários seu amém e diga: que área da minha vida estou entregando a Deus hoje? Vamos orar juntos. Deus te abençoe.